Fala, meus lindos, como é que vocês estão? Saudade grande danada de vocês. Mais um vídeo, né, meus lindos, para vocês conhecerem uma nova propriedade que acabou de entrar no mercado aqui na cidade de Alfa, viu? Estamos no Terras Alphaville 3. E essa propriedade, pessoal, possui 268 metros quadrados de área construída, né? E traduzindo isso, você vai encontrar nela 4 suítes, um quarto para funcionário, olha só. Uma área de lazer, uma área gourmet muito gostosa que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E, gente, olha o espetáculo desse projeto. Antes de qualquer coisa, estamos em um terreno maior do que o padrão aqui no Terras Alphaville 3. A média dos lotes aqui, pessoal, para vocês terem uma ideia de embasamento de mercado, flutua entre 330 e 340 metros quadrados. Esse daqui são 353 metros quadrados, praticamente 12 de frente por 30 de comprimento, né? E, gente, olha a arquitetura da casa, como é bacana, né? Bem interessante essa composição da paleta de cores que temos aqui, tom cinza, um grafite, tons claros. E para quebrar isso daí, o que é que foi utilizado? Observe que lá no pavimento superior, na fachada ali da varanda da suíte principal, que já já vocês vão conhecer, temos o revestimento com aquela pedra em porcelanato amazonite, né? Ela traz um contraste diferente, deu essa quebra aí desses tons, né, mais monocromáticos, digamos assim, e conseguiu trazer leveza ainda assim para a fachada da casa. Concorda comigo? Outro detalhe também, que temos essa lateral aqui com a grande pele de vidro para levar iluminação natural para dentro da casa, tanto pela lateral que você consegue visualizar, quanto por essa área daqui frontal. E essa porta que eu achei super imponente, apesar dela ter aproximadamente 2,50 m de altura, ela é bem larga, tem algo próximo aí de 1,20 m, 1,30 m pelo que eu estou percebendo. Porém, é feito o quê? Uma extensão dela lá no pavimento superior que traz aquele sentimento como se fosse uma porta única, né? Apesar dela não ter os 6 metros de altura, como já vimos em algumas outras casas. Aí já encontramos o projeto de iluminação definido na fachada e também na área gourmet que vocês vão visualizar. Outro ponto que eu achei ponto positivo para essa propriedade é o que? É as vagas da garagem. Aqui, pessoal, temos aproximadamente 6,20 metros de largura. Geralmente as vagas de garagem, quando se tem duas vagas paralelas, é necessário em torno de 5,5 metros, né? Então aqui você consegue tanto os dois carros, como também se você tiver uma moto, um quadriciclo, algo relacionado, você consegue também ter a área coberta para você botar. Você acredita que algumas casas que eu apresentei a algumas famílias, não foram tantas, né? Mas alguns atendimentos que passaram lá pela imobiliária, foi necessário encontrar uma casa que tivesse 3 vagas paralelas ou pelo menos que coubessem 2 carros e uma moto. E esse cliente em especial é motociclista, para quem me acompanha sabe que eu, apesar de não estar rodando agora, né, depois que nasceu meu pequeno, ele tinha uma moto esportiva e ele precisaria ter um ambiente para deixar ela coberta além dos 2 carros. Então, uma casa com essa proposta, ela já atende esse perfil, essa necessidade, e ela se sobressai perante as outras. Outro lance também que eu gostei, eu sempre gosto dessa conectividade com a natureza. Olha só, a rampa de acesso, já temos aqui em concreto, né? Mas ele não está aparente naturalmente que ele foi pintado. Se você quiser, você pode revestir, colocar pedra de granito, vai de caso a caso, mas com essa conexão com a natureza, que é nada mais nada menos do que a grama. Percebe que traz uma leveza do que deixar somente intertravado, deixar somente construído com alvenaria, algo relacionado. Então isso aqui é muito legal. Já temos os degraus também aqui que já foram inseridos, foram colocados porcelanatos antiderrapantes aqui em cima, se você quiser trabalhar um projeto de iluminação ou inserir um paisagismo denso, né, com a assinatura de algum profissional que você admire o trabalho dele, um paisagista, algo do tipo, você consegue ainda trazer mais imponência, mais força, né, para a fachada da casa. Não por acaso já foi inserida também essa palmeirinha aqui e já temos aqui algumas plantas de porte pequeno, né, para trazer aquela sensação do verde. E o verde nunca vai deixar de ser um luxo, o verde nunca vai deixar de ser bem-vindo. O verde é vida, é natureza. O ser humano ele é conectado com a natureza, né? Então faz bem, mesmo para aqueles que não frequentam, quando vai para um verde o pessoal se sente um pouquinho melhor. Vai para uma praia, vai para não sei... Então
trazer isso para dentro da sua casa, meu amigo, tenha certeza, é ponto positivo. E se você está fazendo uma casa para vender, insira, que é ponto positivo também para o mercado. Já aqui no acesso, você já percebe que já foi inserido, olha só, tamanho, a largura dessa soleira, pessoal, tem aproximadamente uns 25, 23 centímetros, aproximadamente, granito preto. E as pedras em porcelanato que foram inseridas aqui, eu acabei não mencionando, olha só, é 90 por 90, né? São pedras mais nobres, antiderrapante, o acetinado. É isso aí, vamos conhecer aqui o interior da casa, que eu sei que você está aí aguardando. Deixa eu colocar aqui a senha, já com fechadura digital. Olha que legal, que ambiente gostoso, né, gente? Antes de qualquer coisa, antes de acessarmos lá, é importante que vocês visualizem isso aqui, o pé direito duplo que temos aqui logo no acesso da casa. E isso vai fazer com que atraia de fato, pessoal, bastante iluminação natural aqui para dentro da casa, né? Olha só, vidros reflectantes aqui, nessa outra lateral também, traz uma identidade, traz um charme. Vale ressaltar que a casa, pessoal, ela é nascente, certo? O sol nasce ali, se põe lá atrás, ok? Só a nível de informação. E, gente, estamos em um ambiente com algo próximo aqui de uns 30 metros quadrados aproximadamente. Olha só, temos 4 metros aqui de largura por 7 e pouquinho de comprimento, né? Apenas nessa área. A área da sala de estar, a área da sala de jantar e se conectamos com a área gourmet da casa, a área de lazer da casa, que eu venho logo para cá, porque aqui eu sei que é o coração da casa, gente. Olha isso aqui, que gostoso, né? Você tem um terreno, por mais amplo que ele seja, ter mais um pouco de terreno sempre é muito bem-vindo, porque você consegue explorar mais ambientes, né? Olha só, a gente fala aqui, por exemplo, tem 13, 14, 15 metros quadrados a mais do que um terreno convencional. 15 metros quadrados, meu amigo, é um quarto, para vocês terem uma ideia. 12 metros quadrados, 11 metros quadrados, 10 metros quadrados é um quarto. Então você consegue ter uma noção de espaço que você maximiza dentro de um projeto, né? Olhe isso daqui. Que legal, temos algo entre 6 metros e pouquinho aqui de recuo até o muro, né? Por 11,5, 12 metros que ele afunila um pouquinho quando está chegando aqui atrás, o lote. E nisso você já consegue visualizar aqui a piscina, temos espaço de prainha. E uma coisa que eu gostei muito, que eu vou ligar aqui para vocês, é essa cascata. Olha isso aí. Que gostoso, pessoal. Não é legal? Uma cascata, para você que gosta de piscina, muito provável que a cascata é muito bem-vinda, né? E aqui nós gostamos muito, minha gente, sabe o que é? De chuveirão também. E olha a solução desse projeto aqui. Como ficou bacana. Já temos um chuveirão aqui nesse outro espaço. Olha isso. Então você chega, quer tomar um mergulho, já se molha antes. Ou se não quiser mergulhar, você só toma um banho de chuveirão. E aqui no Ceará já é calor, né? É quente. Então, meu amigo, num dia de sol, no dia que você estiver tomando um chopp, um churrasco, não existe um negócio desse. E olha a perspectiva que você tem do visual, gente, daqui para cá. Olha essa conexão. Imagine essa área daqui gourmet com mesinha, sofazinhos, a música tocando, uma boa música, um chopp, você tomando refrigerante se você não bebe, um vinho à noite, curtindo com suas crianças, seus filhos, suas visitas, que são pessoas que a gente gosta, que a gente consegue trazer para dentro de casa. Então isso aqui respira o quê? Vida, respira boas sensações. E traz um sentimento, olha só que interessante, de bem-estar. E quando você tem bem-estar, você dentro da sua casa, você cria aquela sensação de conforto que não quer nem sair da sua residência. E isso para mim é também um alto padrão, independente se a casa é um pouco mais simples, se é uma casa mediana, é uma casa com acabamento de alto padrão, algo do tipo. Eu vejo que você se sentir bem dentro da sua casa, independente da precificação dela, isso é traduzido num conforto de alto padrão. Então essa casa ela consegue trazer esse conceito. Tem propriedades que a gente não consegue sentir esse bem-estar, né? Esse conforto. E aqui eu vejo que essa arquitetura traduziu isso.
bastante espaço aberto, verde. Você tem aqui a piscina, você tem uma área gourmet integrada com a casa, uma área coberta, outra área que está descoberta. Então isso aqui, pessoal, é gostoso. Você sentar aqui no sofazinho, olhar para cima, ver o verde, olha, isso aqui é valor imaterial. Voltando para cá, só para vocês compreenderem, aqui temos a pia, temos o banheiro sanitário do lavabo e aqui fica a casa de máquinas. Olha só, temos uma casinha de máquinas protegida da chuva, fácil acesso também. E com um clique você desativa a cascata que nem vocês estão visualizando, né? A bancada em granito preto e aqui, pessoal, temos o sanitário, né, que vai dar o suporte às pessoas que estiverem aqui. E vocês acabaram de ver aqui o maquinário, né, da piscina, da cascata. E sabe onde é que você encontra, pessoal? Na Solucione, que é uma das nossas parceiras aqui do canal. Se você está buscando maquinário, iluminação para sua piscina, eles possuem. Quer instalar energia solar, eles têm também. Quer cuidar do jardim, irrigação automatizada? Oxe, você vai encontrar é tudo lá, meus lindos. Eu lhe digo um negócio, lá eles são diferentes dos iguais. E aqui, gente, nesse cantinho já temos uma churrasqueira. Essa daqui é a churrasqueira a gás, já vai ser instalada, da marca Fischer. O pessoal gosta muito dela no mercado. Bancada, ponto com água, granito preto, espaço para você colocar armários, espaço para colocar armários também. Olha só, o projeto de iluminação na área gourmet. Um detalhe que eu acabei não mencionando, somente a piscina tem algo próximo em torno de 11,5 metros, 12 metros quadrados, né? Além da área construída de 268 metros quadrados que eu já havia mencionado. Esse cantinho aqui para você personalizar do seu jeito, use aí a sua criatividade. Foi inserido também o porcelanato que eu havia mencionado que tem na fachada. Olha só como ele é bonito, pessoal. É o Amazonite. É Amazonite ou é Amazonita o nome? Eu não consigo, não estou recordando agora com precisão. Então, se for pesquisar na internet, busca essa referência que ele vai dar lá como sugestão. Muito legal, tanto esse lado quanto esse outro lado externo também. E aqui, corredor com 1,5 m de largura. Já temos esse recuo lateral aqui também, olha, revestido em um tom amadeirado, bem leve, né, acetinado, que dá acesso à área frontal da casa. Perceba também, muros já estão pintados em tom verde, mas por que em tom verde? Olha só que curioso. Geralmente o pessoal pinta de cinza, branco, vai depender do projeto. E alguns projetos as pessoas botam em tom verde para disfarçar ainda melhor aquela sensação do verde natural. Se você for botar um paisagismo, ótimo, né? Vai dar não vai dar aquele contraste de diferenças de cores. Se não colocar, ele causa essa sensação no ser humano, né? Essa percepção do verde. Já temos as arandelas também aqui, ponto positivo. Retornando aqui, pessoal, você já sabe, sala de estar, sala de jantar, e aqui conectamos a cozinha super generosa, são 3 metros, pessoal, por 4,5, 5, estamos falando de algo em torno aí de 13 para 14 metros quadrados, não é 5 metros quadrados, 5 metros de comprimento exato. Mas já temos uma bancada nanoglass, configurado como uma península. Se você quiser colocar uma ilha aqui, você consegue colocar também. Quiser colocar uma mesinha de jantar aqui para suporte, dá para colocar também. Então o arquiteto, quando ele entra num ambiente desse, ele brinca, mexe no emocional dele, aí você vai dizer qual é o potencial do seu bolso. Se você quiser investir 100 mil aqui, você investe. Se você quiser investir 40 mil, você investe também. Então o céu é o limite, né? E não poderia faltar, pessoal, a despensa. Olha só, para você colocar, tem aproximadamente 2,5 metros quadrados aqui, e perceba que ele está embaixo da escada, né? É um aproveitamento de espaço que temos aqui. Gostei também dessa solução. Na sequência, antes de qualquer coisa, olha a porta que foi inserido, material, né? Os alumínios em tons escuros, vidros reflecta aqui também. Olha só como ficou legal, né? Revestimento em porcelanato na parede, e a área de serviço bem generosa, super confortável também para você botar a máquina de lavar aqui. Se você quiser botar a máquina de lavar aquela horizontal, né, que você puxa a portinha aqui para frente, você pode inserir aqui também, bastante espaço para armário. E temos o quarto de funcionário, pessoal, 8 metros quadrados com um banheiro também super generoso, boas esquadrias para ventilação e iluminação natural também, um acabamento muito legal também, já foi inserido aqui, bancada em granito preto, então super funcional, vai atender bem e trazer conforto, né, também para o profissional que estará desenvolvendo o trabalho aqui.
Aqui na sequência, gente, já temos acesso às vagas da garagem, a casinha da máquina de gás, dá para você colocar 2 botijões aqui. E aqui, pessoal, olhem só, o espaço que você tem aqui para colocar a bagunça da casa, né? Quer colocar um negócio de tinta, ferramenta, coisas, acessórios do carro, colocar aquelas malas que ficam ocupando muito espaço que a gente só usa quando viaja. Certeza que você está assistindo sabe como é que é, né? A vida real, porque bonitinho é assim, né? Mas no dia a dia, meu amigo, é coisa que só que a gente tem em casa para poder guardar, esconder, não deixar visível aquela bagunça, né? E aqui embaixo, pessoal, a gente vai encontrar uma suíte, né? Essa daqui é uma suíte reversível, olha só, 11 metros quadrados, são 3 por 4, né? Praticamente aqui, quase 4 metros, então dá um pouco mais de 11 metros quadrados, não dá os 12 exatamente. Grandes esquadrias, ponto para ar-condicionado, né? E o banheiro, pessoal, ele fica reversível para cá também, que tem uma porta que você tem acesso, né, para a sala de estar, que nem a gente acabou de passar. O acabamento, granito preto, olha só, o porcelanato acetinado aqui nas paredes também. Já temos um nicho em granito preto, também muita ventilação natural, temos aqui iluminação natural também. E vamos conhecer o pavimento superior, pessoal. Antes disso, degraus em granito preto. Outro detalhe também que vocês devem observar, olha só, tá vendo aqui, ó? Não dá para ver quantos centímetros tem, né? Mas aqui, gente, a gente está falando de pouco mais de 1 metro de largura. Então ficou uma escada bem generosa. Já temos essa pele de vidro aqui também. Olhem isso, para trazer iluminação natural, ventilação também. Todas elas são maxiar, essas 4 inferiores aqui, olha, você consegue abrir, trazer bastante iluminação. E aqui no pavimento superior encontramos 3 suítes, ok? E o melhor são um plus que eles têm aqui nessa planta. Logo aqui de cara você encontra o que? Esse estar íntimo, né? Dá para você colocar painel de TV aqui bem bonitinho, sofazinho. Tem uma salinha de cinema privativo somente para a família, para curtir aqui um momento. Ou se você quiser, você pode simplesmente fechar aqui, colocar uma esquadria de vidro, fazer algum projeto de marcenaria ou até mesmo parede, uma porta e fazer um escritório. Já temos uma janela aqui para trazer a ventilação também para o ambiente e você tem um gabinete de trabalho, né? Outro ponto forte aqui, pessoal, é que já temos essa varandinha do pôr do sol. Olha isso. Que gostoso. Já temos aqui várias costelas de Adão, né? Um ambiente aqui que tem 3 por 4,5, algo próximo também de 11 metros e pouquinho quadrados aqui, que é uma área de contemplação, para você sentar aqui, botar uma rede, botar um conjuntinho, uma mesinha, sentar, apenas respirar com outra perspectiva, né, para fora da sua casa. Visual também livre, olha só que gostoso. Jardim, né, que já temos aqui no pavimento superior, temos essa outra lateral aqui, olha, essa coluna daqui, que é a parede que se conecta com a área gourmet que vimos lá embaixo, né? Então perceba que a casa ela está muito bem acabada, bem construída também. O peitoril aqui em granito preto, não economizaram nisso. O porcelanato amadeirado que foi inserido aqui também, está super gostoso, gostei de verdade. Vamos conhecer aqui a primeira suíte do pavimento superior. Olha só, gente, 12 metros quadrados também, espaço para o closet, área íntima, banheiro com o mesmo padrão de acabamento, pessoal, olha só. Tá muito gostoso, né? Tá muito legal aqui a planta. E não poderia faltar também uma varandinha, né? Olha só, trazer aquela ventilação, aquela energia boa. E, gente, não sei se vocês estão conseguindo ver legal daqui, temos a pracinha principal do condomínio aqui do Terras Alphaville 3, tá ali, né? Bastante verde, inclusive ela tá com um projeto aí para fazer umas benfeitorias nela, ter laguinhos e tal, tem todo um estudo aí que está sendo desenvolvido, parece que vai ser executado. Só que, olha, observem só, o que é que encontramos ali? Frutinhas, uma feirinha de frutas, legumes, verduras, castanha, né? Então, você viver em comunidade, pessoal, é isso. E aqui você vai encontrar escolinha de futebol para as crianças, né? Com treinador, natação, atividades, eventos,
Teve o Halloween agora recentemente, também as crianças saem porta a porta, os proprietários personalizam algumas residências que estão participando da brincadeira. Então assim, tem toda uma vida, todo um contexto dentro do condomínio, não é somente morar no Alphaville. São as pessoas, é a mentalidade das pessoas que estão aqui também. É muito legal isso, que interagem entre si e agregam valor ainda mais para a sua propriedade. Além do valor material, tem o imaterial que acontece, a vida que acontece dentro do condomínio, né? Vamos conhecer aqui a segunda suíte. Vamos. Mesmo padrão de acabamento, é a mesma planta basicamente. Ela aqui, pelo que eu estou tendo a percepção, ela é um pouquinho menor, 1 metro talvez a menos, né? Temos o espaço também do closet. O banheiro, mesmo padrão de acabamento, e também temos uma varanda que nem aqui visitamos agora há pouco, né? E agora, pessoal, a suíte de quem vai fazer o Pix. Vamos lá, olha só. Eita, deixa eu botar isso aqui rapidinho. Essa daqui é bem generosa, viu, gente? Estamos com 3 metros por 6. Então a metragem aqui nessa área, pessoal, algo próximo de 18 metros quadrados, ponto do ar-condicionado. É você imaginar que a cama, a princípio, ela vai ficar aqui e você tem essa perspectiva, né? Esse visual, você vai acordar com esse visual aqui. Se vocês vierem para cá, ter essa visão, olha só, a perspectiva que você vai ter. Naturalmente é com as cortinas, né? Já temos aqui no gesso o recuo necessário para a instalação dela. Varanda, mesmo revestimento que temos nas outras varandas, esse porcelanato mais amadeirado, né? Trazendo aquele sentimento de elementos naturais. Olhem essa estrutura em balanço, como ficou legal também, sem as colunas, né? Isso aqui gera um pouco mais de investimento para a execução. E vamos conhecer aqui agora o closet e o banheiro, né, gente? Que fica aqui nessa porta. Aqui a porta fechou e aqui temos uma porta que traz para o closet. Esse closet tem 2,5 metros por 2,5 metros, né? Também tem bastante espaço aqui para você colocar muitos armários, já conectado com o banheiro, pessoal. Olha isso, banheiro com bancada granito preto, temos 2 cubas, a área do sanitário aqui, esse revestimento, olha só, essas pedras que foram inseridas aqui, olha, uma espécie de 3D cheio de cubos, né? Não tinha visto ainda desse modelo, um tom mais grafite, mais acinzentado, e esses 2 nichos aqui também, que é muito legal, que cada um pode ir, cada integrante da suíte, o casal, cada um bota seus acessórios aqui e não se misturam, né? Gostei também dessa solução. Naturalmente é só colocar o box aqui que já vai trazer mais praticidade. E meus lindos, bora levar esse conteúdo às outras pessoas. É só curtir o vídeo, se inscrever no canal. Toda semana tem vídeo novo, faço com muito carinho. E não se esqueça que o metro quadrado mais valioso é aquele que se encontra as pessoas que a gente ama. Um cheiro, não deixe de ler a descrição, que é lá que você vai encontrar mais informações e o valor do imóvel, viu? Valeu, tchau, tchau!